Agora nós vamos para a página 45, onde nós vamos falar de transição demográfica. O que é transição demográfica? É o período que damos quando o crescimento da população se acentua muito, tá? Isso é chamado de transição demográfica. No livro de vocês fala assim: nos países desenvolvidos, a transição demográfica, que eu acabei de falar o que ocorreu durante o século XIX. Atualmente, eles possuem taxas de natalidade, de morte, né, de nascimento e de morte muito baixas, com um crescimento vegetativo pequeno. Lembrando que crescimento vegetativo é o quê? Nascimento e óbito, né? Então, em países desenvolvidos, a transição demográfica, ela é o quê? Ela é menor, às vezes ela chega até a ser negativa. Por quê? Porque se não há crescimento, não há nascimento, se não há óbito, graças a Deus, né? Não há o quê? Não há crescimento da população, né? Os países subdesenvolvidos, porque existem países desenvolvidos, subdesenvolvidos e países pobres, né? A gente já vem estudando sobre isso. Então, nos países subdesenvolvidos, encontram-se em duas fases ou estágios, né? Que é de baixas, né? E de altas, o quê? Transição demográfica. Existem alguns lugares como a Argentina, Coreia do Sul, Uruguai e Brasil, que já estabilizaram o seu crescimento, né, demográfico em baixas taxas. Por quê? Não acontece nem nascimento e nem morte. Simplesmente acentuou naquele valor ali, né, naquela porcentagem. Outros países, como grandes partes das nações africanas e asiáticas, Zimbábue, Chad, Nigéria, Uganda, Paquistão, Afeganistão, apresentam mortalidade em declínio e altas taxas de natalidade. Então, nos países subdesenvolvidos como Argentina, Coreia do Sul, Uruguai e Brasil, estabilizou a transição demográfica. Não existe nem declínio e nem queda. Porém, né, em algumas nações africanas, né, ou asiáticas, como esses nomes que eu falei, Paquistão, Afeganistão, apresentam o quê? Mortalidade diminuindo e nascimentos o quê? Aumentando, né? Então, a transição demográfica nesses países, ela vem o quê? Ela está sendo o quê? Maior, tá? Agora nós vamos falar, ainda na página 45, sobre taxas de mortalidade no Brasil, tá? O livro de vocês diz o seguinte: por que a população brasileira cresceu tanto nas últimas décadas e as taxas de mortalidade diminuíram no país? Por que é que houve essa diminuição, né, de mortalidade no país? Essa redução de mortalidade no país, ela existiu, pessoal, em consequência principalmente da melhoria nas condições sanitárias e higiênicas do país. Tá? Então, saneamento básico em lagoas, pântanos, detetização de locais de trabalho e moradia para evitar que as pessoas sejam picadas por escorpiões, que mata, por barbeiro, que pode dar doenças de chagas e matar, e vários outros tipos de insetos, né? Detetização de local de trabalho, de moradia, expansão da rede de esgoto. Hoje nós temos rede de esgoto, né? Embora ainda existam algumas cidades, por exemplo, o Pará, existem lugares que você passa o esgoto, ele ainda é a céu aberto. Quando há esgoto a céu aberto, a porcentagem de você contaminar com algum tipo de parasita, algum tipo de doença é muito grande, como malária, né? Barriga d'água, Schistosoma mansoni, várias outras doenças, é muito grande. Então, hoje no Brasil, a mortalidade ela reduziu por isso, que nós temos saneamento básico hoje, tá? Saneamento básico, água tratada, nós temos hoje, né? Vacinação em massa para vários tipos de doença, como poliomielite, cachumba, catapora, né? Tudo isso, dentre outros fatores, né? A disseminação do uso de sulfas, antibióticos e inseticidas possibilitou o controle de um grande número de enfermidades que, embora sejam consideradas pouco graves,
atualmente provocam muitas mortes prematuras. Então, o que quer dizer o livro de vocês? Que hoje a taxa de mortalidade no Brasil, ela diminuiu, ela reduziu, porque hoje nós temos vacina, tá? Hoje nós temos saneamento básico, que evita muitas doenças e até mesmo a morte. Hoje nós temos água tratada, que também evita muitas doenças e também a morte. Existe o que? Inseticidas para poder matar vários tipos de insetos que podem nos levar à morte, como escorpião, né, barbeiro, vários outros tipos. Pode levar o que? A nossa morte e até mesmo a morte prematura de muitas crianças. Então, no livro de vocês, na página 45, existe o quê? Duas figuras. Uma figura fala assim: Rua 25 de Março, na cidade de São Paulo, em 2014, repleta de pessoas. É onde a gente fala sobre o quê? Sobre a transição demográfica de pessoas com o quê? Superlotação, mais de 1.000 pessoas por quilômetros quadrados, né? E do outro lado existe uma figura onde tem uma criança vacinada durante campanha de vacinação contra um tipo de gripe em São José dos Campos. Então essa criança foi vacinada e isso fez com que ela ficasse imune a algum tipo de doença e isso aumentando as suas chances de sobrevivência. Então esses e outros que eu já citei são alguns exemplos por que a taxa de mortalidade no Brasil ela diminuiu.